lá, pessoal. Essa é a nossa última live dessa extensão, pessoal. E eu queria que vocês primeiro compartilhassem a mesma lição que eu tive essa semana, tá, pessoal? Acontece o seguinte, eu não sei se vocês me acompanham, mas provavelmente vocês devem acompanhar. Eu consegui fazer com que meu pai e minha mãe se entendessem, pessoal. Eu vou começar com isso, porque isso foi uma das coisas mais importantes que eu fiz, tá? E isso mudou a separação que eu acredito, que é a separação de que quando um não acredita no outro, não tem mais por que ficar junto. Quando um não acredita na mesma, eu vou contar também o porquê. Pessoal, na Bíblia, a gente vê que existe uma palavra chamada testemunha, tá? Eu não sei se vocês estudaram já ciência quântica, mas nós, como observadores, alteramos o meio que nós estamos. Então, pessoal, quando a gente está com pessoas que já não acreditam mais em você, ou tem outros pensamentos que, obviamente, já acontecia dos dois lados, isso não é uma união que é boa para os dois. E, obviamente, não é mais abençoado como já foi. Pessoal, eu vou falar muito sobre isso no meu próximo curso, que é o Mente do Rei, tá? O Mente do Rei, pessoal, vai ser como eu entendi o comportamento de um rei. E eu vou explicar o porquê. Galera, na escola, eles diziam que eu tinha que agradar os outros. Na escola, eles cuspiam um monte de conhecimento para a gente decorar. Na escola, eles moldaram o nosso cérebro. O nosso cérebro, pessoal, ele é neuroplástico. Então, assim, às vezes você acha que o cérebro de todo mundo é normal ter a memória muito alta, o processador mais baixo. E não é assim, pessoal. Deus é mais perfeito que os homens. Cada um de vocês é especial. E vocês, na verdade, não têm esse formato que vocês estão hoje. Esse formato que vocês estão hoje não são vocês verdadeiros, tá? Os vocês verdadeiros vão vir quando vocês, controlando a mente de vocês, acessarem mais a sua parte espiritual. Quando vocês perceberem que, por exemplo, tem gente que se preocupa muito com o que vai falar. Então, a pessoa vai fazer uma palestra. Então, ela vai ficar o tempo todo pensando no assunto. Pessoal, eu não faço dessa maneira. Geralmente, quando eu vou nos lugares, eu sinto as pessoas. E sentindo as pessoas, eu dou as respostas que eu tenho que dar. Eu não posso me comportar no pânico da mesma maneira que eu me comporto com vocês, como eu não posso me comportar da mesma maneira que o Nelson. Do mesmo jeito que eu não posso me comportar quando eu estou no puteiro, estou dando exemplo. Porque é o seguinte, você vai no puteiro, o que tem ali? Um monte de puta. Os caras ficam malucos, cara. Nossa, eu sinto nojo. E por que eu sinto nojo, pessoal? Eu vou dizer o porquê. Galera, no inconsciente coletivo, nós sabemos que hoje, desculpa falar com mulheres na sala, mas existem muito mais prostitutas grátis do que prostitutas pagas. O pensamento prostituído vem, sabe do que, pessoal? Da palavra fraca. As pessoas que têm palavra fraca, as pessoas que vivem com fraqueza, sempre vão acabar uma hora procurando aquilo que elas aceitam como normal. E o que a sociedade tenta empurrar o tempo todo? Os novos normais. Então é normal o homem com homem, é normal a mulher não ter filhos, é normal você se preocupar em ter filhos e usar camisinha, é normal você não ter confiança em Deus. Porque quanto mais eles tiram a confiança de vocês em Deus, mais vocês dependem de quem? Deles. Porque eles criaram o sistema deles. O sistema deles se chama Constituição. Quando eu faço um programa de computador, existe um negócio que chama código-fonte. O código-fonte tem diversas linguagens. É que nem, por exemplo, sei lá, falar hebraico, grego. No final é meio que parecido. Quando você entende um, é mais fácil entender os outros. Porém, pessoal, as pessoas, elas pararam de confiar no código-fonte. E elas estão confiando num código que eu chamo de código ladrão, que é a nossa Constituição. Quando a nossa Constituição foi feita, com base nas constituições antigas, a gente percebe que tudo favorece os ladrões. Tudo favorece quem? A classe dominante. E a nossa classe dominante, pessoal, é de gente corrupta, é de gente adúltera, é de gente mentirosa. O que eles querem que a gente se torne é puta deles. A grande verdade é que todo político quer que você seja submisso a eles. Sabe como eles fazem isso? Eles controlam o Banco Central. No Brasil é ainda mais inteligente. Nos Estados Unidos é mais inteligente, na verdade. Porque lá quem domina são meus primos, que compraram o Banco Central. Né? Posso falar que são meus primos mesmo. Primo disso, quando eu falo primo, é tipo de origem judaica, né? Mas não tem nada a ver comigo. Então é o seguinte, pessoal, o que vocês precisam entender é que no Brasil, todo político sabe que todo mundo tem um preço. E eles têm a máquina pública na mão. Então, se eles chegarem, Diego, qual que é seu maior sonho? Aí o Diego fala, ó, meu sonho é 10 milhões de reais. Aí o político vai lá dar 10 milhões de reais e o cara dá até a bunda pro cara. Tá me entendendo? Infelizmente, é isso que acontece. Por quê? Porque a gente acredita no sistema deles. O que eu acho que vocês devem levar para a vida de vocês, pessoal?
Pessoal, praticamente tudo, tirando a matemática, tirando, sei lá, a linguagem, porque linguagem é a gente que dá forma, praticamente tudo que nos ensinaram, pessoal, está errado. Praticamente toda a visão de mundo que a gente tem de decorar, de preocupação, de medo do futuro, é um aprisionamento. Quando eu volto a dizer o que é muito importante que eu quero que vocês se lembrem. Quando vocês escutam canais que dizem que guardando dinheiro vocês vão ficar ricos, são pobres falando para pobres. Só que, na verdade, existe um negócio que chama transferência de novo rico. A pessoa fica rica porque ela acerta em algum ponto da vida dela, mas ela cai rapidamente. Jesus assemelhou isso àquela semente que nasce em solo pedregoso. Ela dá frutos, mas uma hora, por causa das pedras, ela morre. Ela não chega nem a crescer muito. Tá? O solo pedregoso, pessoal, são as pessoas que têm a cabeça fraca. O solo pedregoso é aqueles que são dominados mentalmente pelo sistema que eles vivem. Por exemplo, a Babilônia, que é o mesmo sistema que a gente vive hoje. Então, pessoal, a parte mais importante que vocês precisam começar a entender é que a única religião que existe é aquilo que vocês praticam. Não existe outra religião. Você não é cristão porque você fala, eu sou cristão. Vocês são a sua própria religião. A aparência de vocês mostram qual é a sua religião. Tá? O olho de vocês mostra se a religião que vocês praticam são boas ou ruins. Por quê? Porque existindo uma lei universal, a própria lei de Deus, ela é base para todo o resultado daquilo que vocês criam para si mesmos. Só que Deus, ele é muito sábio. E Deus também permitiu que os ladrões tivessem mais fé que os próprios escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são as pessoas boas, tá? São as pessoas que foram escolhidas antes de estarem vivas. Os escolhidos, pessoal, têm o nome de Deus no DNA. Eu vou falar uma coisa, pessoal. Nem todos nessa terra, tá, vão ser escolhidos. Muita gente aqui, todo mundo teve a mesma chance, só que o que vocês vão ver, a coisa mais bizarra... Eu vou falar, pessoal, quando eu falava das coisas bizarras em 2016, ninguém acreditava. Agora em 2020 tem mais gente acreditando porque a gente está numa falsa pandemia. Pessoal, a única maneira do governo se sustentar é se ele manter a nossa vibração abaixo deles. O movimento natural é o que Salomão ensinou. Todos os rios sempre correm para o mar, e o mar nunca fica cheio. Quando vocês têm a vibração alta, vocês se tornam o mar. Não adianta roubar, não adianta comprar público, Norton, não adianta tentar enganar, não adianta, vocês nunca serão nada enganando os outros, porque quando você engana os outros, você engana a si mesmo. E quando você engana a si mesmo, você se torna fraco, porque mesmo que você ganhe algum dinheiro, uma hora você vai ficar naquele estado que você já sabe. E isso não é legal. Eu não tenho nenhum julgamento para ninguém, pessoal. O que eu trago são palavras que às vezes nem sei por que eu falo, mas eu sinto que eu tenho que falar. E o que eu quero é que vocês tenham o mesmo poder que eu. E eu acredito que vocês podem ter, porque eu não sou diferente de vocês. Eu posso ser um irmão mais velho. O que existe de diferença entre nós é o tempo. Eu posso ser uma pessoa muito mais velha do que eu aparento, entendeu? E vocês talvez são um pouco mais novos, mas no final o resultado vai dar o mesmo se vocês plantarem a mesma semente e estiverem com um solo fértil. O solo fértil, pessoal, é vocês buscarem a verdade, é vocês questionarem. Vocês podem questionar Deus, pessoal. Deus se comunica por onda também. Deus se comunica por onda, porque Deus é tudo. Deus é onda e Deus é partícula. E vocês têm um cérebro que é captador desse tipo de onda. Vocês podem captar informação. Às vezes vocês do nada não têm um monte de ideia que se chama onda gama. As pessoas chamam que o cérebro... Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem, bem mais. Muito obrigada. chega numa onda... Não, não é gama? Gama, é que gama no mercado financeiro representa a volatilidade, mas eu acho até que é gama, porque seriam as ondas mais altas que o nosso cérebro do nada capta. Eu ensinei no marketing para mentirosos, mas pô, estou estudando tanta coisa agora que até às vezes confundo, porque gregas tem a ver com o mercado que eu operava de opções, né, Gustavo? Estou errado?
E o gama é a velocidade do delta, né? Vai mostrar a velocidade que vai mudar o delta Aceleração do delta. no movimento no papel, no ativo. Bom, pessoal, só para não mudar. Então, pessoal, vocês muitas vezes não pegaram muita informação ao mesmo tempo, pessoal, fala, pô, é isso. Deus, pessoal, ele fala com imagens perfeitas. Só que sabe o que acontece? Muitos de vocês são bloqueados mentalmente, confiam muito na própria inteligência, confiam muito no que sabem. Isso, pessoal, foi a causa da queda da maior parte dos reis de Israel. Nesse curso Mente do Rei, eu vou falar de todos os reis, até a queda total, que todos os reis que estão descritos na Bíblia, pessoal. E é bizarro como você consegue enxergar o quê? Ciclos. Ciclos perfeitos e como Deus age. E quais são as lições disso na sua vida. Então, pessoal, para vocês conseguirem sair da mediocridade, vocês vão ter que confiar menos em vocês e mais em Deus. Mas aí você fala, Mário, isso é uma loucura. Pessoal, vocês têm vários sentidos. Por exemplo, a fala, você consegue falar, você consegue sentir se eu tocar, você consegue ouvir. Galera, Deus fala pelos seus sentidos. E vocês sentem também pelo coração. Até porque, pessoal, é o seu coração a maior parte do seu campo eletromagnético. Então não adianta vocês terem as melhores ideias do mundo, vocês captarem ou roubarem, por exemplo. Tem muita gente que rouba o projeto. Mas se o coração da pessoa não tem o campo eletromagnético, não tem a assinatura dela naquele trabalho, não adianta roubar. A pessoa pega de volta. Um exemplo muito claro no mundo do empreendedorismo foi o próprio Steve Jobs, que criou a Apple, tiraram a Apple e no final tiveram que dar a Apple para ele de novo porque ia quebrar. Tá? É a mesma coisa na vida de vocês. As pessoas podem até roubar, só que vocês não serão roubados se vocês estiverem na vibração acima delas. Agora, se a pessoa te rouba e você fica, ela me roubou, eu nunca mais vou conseguir fazer nada, eu me ferrei, tantos anos trabalhando. Aí sabe o que acontece, pessoal? Vocês se fodem, porque vocês estão olhando para trás com ingratidão. Quantas vezes eu já fui roubado, pessoal? Quantas vezes eu já fui passado para trás? Sabe o que acontece, pessoal? Eu trabalhei com pobre a vida inteira, então eu sei, já fui bastante passado para trás, porque pobre adora passar para trás e sempre está atrás, mas tudo bem, a gente pode falar disso depois. O que acontece é o seguinte, pessoal, no final, tudo que você plantar tem a sua assinatura, Deus te dá de volta, volta para você. Então vocês precisam começar a confiar em Deus de verdade. Não confiar nas suas próprias obras ou ter medo do ladrão, medo do Covid, medo daquilo. O medo, pessoal, é a frequência que eles querem que vocês vivam. É por isso que na televisão que bomba é Datena, Cidade Alerta, é medo. Sabe por quê? Porque o povo precisa desse medo, o povo é acostumado a viver nesse medo. Você imagina pegar um ser do inferno e levar ele para o céu? O ser do inferno, pessoal, ele não quer ir para o céu. Ele não quer. Ele sabe que ele poderia ir, mas ele fala, o que eu quero com esses? Eu quero continuar matando, eu quero continuar roubando, eu quero ter meus vícios. Essas pessoas estão doentes, pessoal, ficaram doentes. E agora, pessoal, o bicho vai pegar mais forte, porque assim, na Bíblia está escrito que o peso de Deus é também conforme o conhecimento de cada um, conforme o que vocês já sabem. A partir do momento que o livro tem se completado, a gente vai ver cada vez mais coisas mais bizarras e vai cada vez ficar mais pesado o peso para as pessoas. E as pessoas vão entrar numa neurose total. Muita gente acha, pessoal, que nunca vai ficar pobre porque confia no que tem no banco. Volto a dizer, sabe quem viviam assim, pessoal? Os venezuelanos, uma terra riquíssima. Eles nunca acreditariam que iam passar por isso. Nunca, pessoal. Olha, eu vou falar, na Venezuela, você está andando, você tropeça em ouro. Ou cristal. Ou petróleo. É uma terra muito rica, pessoal. Estou falando sério, é muito rica. Hoje, se você for negociar na Venezuela, eles querem te pagar em ouro, porque eles não têm mais papel. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. O Brasil é muito rico. O Brasil é muito rico. É um país enérgico, é um país que tem muita riqueza energética. Só que, galera, a população está caindo totalmente em vibrações baixíssimas. E a gente consegue ver isso como? Estão até cogitando que pela primeira vez em São Paulo, o Guilherme Boulos, que é comunista total, pode ser eleito. E por que o povo agora quer um cara como ele, que diz de... Eu sei que eu espero que ele não ganhe, mas se ele ganhar também, pessoal, eu não moro mais em São Paulo, eu vendi tudo aqui. Eu estou mudando de cidade, estou indo para Barueri, então, que é Alphaville. Então tá suave para mim, mas eu vou falar uma coisa. Imagina um cara que é contra a propriedade privada, virar prefeito da maior capital economicamente ativa do Brasil.
num momento que o próprio país está numa crise ferrada por causa dessa pandemia. E é por isso, pessoal, a energia das pessoas agora é de roubar o sistema. Elas querem ganhar de graça. O sistema roubou elas também. Às vezes, cara, o sistema não roubou elas porque elas só estão nessa condição porque elas realmente não praticam e não acreditam no Deus vivo. Tá me entendendo? Não é de graça. Ai, as pessoas estão sofrendo. Pessoal, nada disso é de graça. A única coisa de graça, pessoal, é a salvação em Jesus. Quando eu falo isso, é muito importante para mim. Porque, pessoal, Jesus é meu mestre. Se vocês um dia fizerem algum mal para mim, como algumas pessoas já tentaram fazer, elas vão cair. Porque você não pode negar aquele que te ajudou. Isso é o maior sinal de ingratidão que existe. Não importa a sua palavra ser vazia, você falar, eu sou grato. Eu vou acordar todo dia no meu caderninho e escrever lá, eu sou grato pelo apartamento que eu tenho. Eu sou grato. Pessoal, vocês têm que ser grato a Deus. Antes de qualquer bem material, as pessoas pegam uma coisa que eu ensinei no passado e estão distorcendo isso. Tá me entendendo? E é por isso que tem o 30 dias com o Mário também, que eu estou ensinando o que eu ensinava naquela época. Tem algumas coisas que eu vou ensinar para vocês no futuro que vocês nem precisam fazer, na verdade. E que, na verdade, eu ensinei vocês porque foi a minha primeira série. Por isso que eu falei primeira série. Foi como eu fiz para encontrar minhas respostas. Pessoal, vocês vão ver também, no Mente do Rei, quem fizer, que, por exemplo, o Davi. O rei Davi, ele foi ungido, né? Quando criança. Mas ele só se tornou rei com 30 anos, mais ou menos. E sabe por que isso? Porque existe um processo. Vocês têm um processo de aprendizado, assim como o rei Davi teve um processo de aprendizado. E eu também tive meu processo de aprendizado. Se vocês não creem no que eu falo, vocês ainda são pobres por dentro. Porque vocês não perceberam que nessa terra nós somos os reis. Nós somos os reis dessa terra. Essa terra é nossa, o Brasil é nosso, pessoal. Nós somos os verdadeiros reis disso aqui. E é nós que devemos dominar isso. E nós não precisamos de política para isso. Nós só precisamos também despertar os outros, assim como nós despertaremos. Ou seja, como vocês vão despertar? Se vocês encherem o coração de vocês de coisas boas, se vocês encherem a mente de vocês de coisas boas, pessoal, vocês são muito mais importantes que qualquer impressora de frequência. Eu posso ter o equipamento mais caro da NASA de frequência, não? Eu vou ter equipamento. Pessoal, vocês são um equipamento mais forte que nem a NASA consegue fazer. Eu uso esses equipamentos, pessoal, porque eles funcionam. Mas dois, eles não são mais fortes que Deus. É porque eu quero saber o que o pessoal desse mundo tem de tecnologia. Entendeu, pessoal? É a minha parte do experimento, é a minha parte do processo. Entendeu? Assim como vocês vão ter um processo para se tornarem reis. Vocês vão se tornar reis, pessoal, quando os outros tiverem dívidas com você. E como que os outros vão ter dívidas com você? Quando você sempre entregar mais do que os outros estão te dando. Então, quando você é a pessoa mais confiável do grupo, todo o dinheiro vai para você. Sabe quem sabe disso? Os judeus. Porque todos os bancos grandes e sólidos são judeus. Palavra. Quando vocês se tornarem sólidos, até os seus antigos reis, viu, Norton, vão pedir opinião para vocês mais do que nunca. Porque eles vão olhar para você de maneira diferente. Eles vão falar, mas como é que esse cara tem esse olho? O que ele sabe? Então até velhos reis caem. Por quê, pessoal? Porque isso é ressonância, isso é matemática, isso é atração. Não dá para fugir disso. É impossível fugir disso. A ingratidão, pessoal, é uma fuga. Mário, essa solidez que você comenta, ela se dá pelo aumento da frequência? Ela se dá pela limpeza, você vai aumentar a sua frequência através, nesse momento, vamos dizer que a gente está no meio da primeira série para a segunda série, tá? Vocês vão ter que aumentar agora a capacidade de dominar o seu cérebro. Tá? O seu cérebro, se ele não for dominado por vocês mesmos, ele se torna uma máquina para energias ruins serem usadas. Cada energia ruim tem vamos dizer que são seus espíritos ali. Não é que no judaísmo eles usam a palavra espírito, só que a palavra espírito é meio mal compreendida pelos homens. E eu não vou perder agora não é agora que eu vou falar sobre isso, tá? A palavra espírito é bem mal compreendida. Só que eu vou dizer mais ou menos o seguinte: se você não dominar o seu cérebro, alguém está dominando. Sempre vai ter alguém usando você. Se não for Deus, tá? Se você não estiver sendo servo de Deus,
você com certeza está sendo servo de outras energias. Não tem escolha, pessoal. Se você vai ser servo da ignorância, da raiva, da luxúria, tá? Porque, pessoal, eu sei, uma das coisas que as pessoas mais me cobram é tipo assim, cara, eu não vou nem falar, porque as pessoas são muito enganadas na internet, sabe? Então, assim, as pessoas esperam que uma pessoa muito rica se apresente sempre de uma maneira X. Então, a pessoa muito rica é uma pessoa que está com a roupa da moda, é a pessoa que está ali sempre ostentando uma marca que nem sabe o que está escrito. Eu, quando ostentar uma marca, pessoal, ou vai ser a minha marca, ou vai ser de algum aluno meu que sabe o que eu acredito. Porque a palavra tem poder. Quando vocês entendem que a palavra tem poder e que, na verdade, o que importa é a mensagem que vocês estão distribuindo, as coisas ficam mais fáceis para você. Porque, na verdade, vocês são uma mensagem. Quando, por exemplo, eu vou chamar o Leandro e falar, Leandro, tome R$1.000 aqui e entrega para o Joelson. Que mensagem o Leandro está me passando? Confiança. Sem confiança, eu não dava R$1.000 para ele entregar para o Joelson sem nenhuma garantia, porque ele podia pegar meu dinheiro e fugir. Pessoal, vocês são palavras vivas de Deus. Cada um de vocês tem uma palavra hoje. Tá? Alguns têm mais palavras, são dons. Tá? Mas pelo menos uma palavra viva você é hoje. Pelo menos uma. Tá? Pelo menos um talento você tem hoje. Lembra que Deus falou? Tem gente que tem 1, 5, 10. Pessoal, eu sou um negociador de talentos. Na verdade, pessoal, eu sou o cara que mais encontra talentos, porque eu encontro talento no lixão. É fácil encontrar talento quando a pessoa já está lá e pegar carona. Ah, vou pegar carona com aquele cara ali, porque aquele cara é bobo e eu consigo sugar ele. Difícil é você pegar gente de pobre e falar, porra, esses caras que estavam na favela agora estão ficando ricos. Só que alguns deles enlouquecem, Norton. Alguns deles enlouquecem. E a gente percebe quem enlouquece quando a pessoa se torna ingrata. Quando a pessoa tem medo de falar de você. Ou quando a pessoa não quer que as pessoas saibam o que você vai falar. Por quê? Porque a pessoa sabendo quem ensinou, sabe também quem é a frequência original. A minha frequência não é original. Eu hoje tenho que captar uma frequência chamada Jesus. Jesus é uma mensagem. Eu não posso entrar sem Jesus. Se eu tentar entrar sem Jesus, eu sou o próprio anticristo. O poder que vocês vão ganhar, pessoal, é poder de reis. Eu estou falando sério. Se vocês seguirem o que eu falo e cumprirem, porque não adianta ouvir, mas fazer, vocês vão se tornar palavras vivas. E a palavra viva tem muito poder. E vocês podem ter certeza, como eu tenho, quando vocês, homens, descobrirem isso, vocês vão entender primeiro que vocês não são homens, vocês estão homens. Tá? Nós somos espírito. Tá? Nós não somos homens, nós estamos homens por conta de uma matemática, que a gente vai falar disso numa série mais cabalística, assim. Mas o que vocês têm que entender agora é que se vocês ficarem muito ricos, e melhor ainda, se a gente negociar entre nós, como os judeus fazem, eles vão ficar desesperados. Por quê? Porque se o dinheiro estiver concentrado em nós, eles vão querer nos matar. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista, pessoal. Isso sempre vai acontecer porque é cíclico. Como que hoje eles podem tirar a gente do jogo? É simples. Não está escrito na Bíblia a única condição que a gente não deve entrar? Implementação de chips, implementação de metais em nós? Porque a partir do momento que a gente começar a implementar metal em nós, e esse metal tiver com um programa, ou seja, um pouco de silício, o que é o seu computador? O que é o seu HD? O que é o Vale do Silício? Como é que seu computador liga todo dia e tem aquela informação? Vocês também, pessoal. Quando eles alterarem a informação dos homens, pessoal, os homens estão lascados. E isso vai vir por intermédio de vacinas, por intermédio de ferrinhos, que vão começar a receber informação dentro de você. E as pessoas vão aceitar isso no início, sabe por quê, pessoal? Porque todo mundo está muito deprimido. Como esse mundo se afastou de Deus, está todo mundo na merda. Está na bolsa. O comunismo, pessoal, vai começar a reinar. A maior prova que o comunismo vai começar a reinar é que nunca ninguém imaginou que logo no início das eleições o Guilherme Boulos podia ter alguma chance de ganhar. O comunismo está entrando nas pessoas, pessoal. As pessoas estão ficando comunistas. E o comunismo, pessoal, é o controle. É aquela falsa ideia de que todos merecem ganhar o mesmo. E não é assim. Eu não ressoo entre os porcos. O meu valor é outro. O valor do Tiago é outro. O valor da Scarlett é outro. Se eles não produzem nada, eles que passem fome. Pessoal, Jesus falou, aquele que se tem, dar-se-lhe-á.
E aquele que não se tem, tirar-se-lhe-á tudo, até aquilo que tem. Jesus era comunista? Pessoal, eu dou muita coisa para pobre, mas eu não estou dando para ele toda hora. Eu dou no momento que eu estou lá. Eu vejo uma pessoa e sinto, ó, dá isso, eu dou isso. Eu sinto uma pessoa, até porque hoje é uma maneira de eu distribuir o dinheiro que eu tenho, para também não adianta ficar só guardado, pessoal. Eu sei que esse dinheiro que eu dou volta para mim. Porque se eu dou de coração, volta. Mas se eu não dou de coração, aí, pessoal, aí esse dinheiro já nem é meu. Porque também, pessoal, volto a dizer, quem cria o nosso campo eletromagnético, a força do nosso campo eletromagnético é o nosso coração. Se eles pegarem o nosso coração, a gente está ferrado. É por isso que as pessoas vivem em ciclos, pessoal. As pessoas estão com o coração machucado. Tá me entendendo? Só que não são todos que vão se recuperar. Isso é verdade. Tá? Não são todos que ainda têm salvação. Digo isso porque muitos deles já negaram e não vão aceitar Jesus de qualquer maneira. Não é por minha culpa, é por culpa deles mesmos, é escolha. Pessoal, Deus nos deu capacidade de escolha. Tá? O nosso destino já está traçado. Só que ele falou, ó, se você não quiser ir para o seu destino, pode escolher outros caminhos. Tem vários caminhos aí. Tem um destino. Você tem um caminho. Mas se você não quiser esse caminho, vai para o seu destino. E sabe quem traça o caminho de Deus? É o próprio Deus. Pessoal, vocês não têm ideia quantos negócios eu faço com pessoas totalmente aleatórias, que do nada aparecem. Eu penso num negócio, de repente aparece a pessoa e eu falo, pô, agora é só comprar. O meu papel, pessoal, no final, é ficar sentado e escolher as pessoas que ficam na minha volta. Porque eu sou uma antena, pessoal. Só que ao invés de eu ficar recebendo informação do mundo, agora eu estou mandando. E como eu estou mandando informação para o mundo? Com esse meu próprio trabalho. Eu já estou modificando, sei lá, 12 pessoas. Pessoal, vou falar uma coisa. Enquanto Jesus estava vivo, Jesus, que é o mestre dos mestres, falou com 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Hoje, com a internet, eu consigo passar uma mensagem para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo jogar muito mais fogo na lenha hoje, pelo que existe. Apesar que Jesus era o próprio fogo. Porque Jesus, quando ele fez tudo aquilo, ele não precisou nem escrever. Os outros escritos, não tem um escrito de Jesus. Ele só foi a pessoa que executou. O próprio Deus vivo colocou 12 olhos com eles. 12 não, 24, né? 12 pessoas, 24 olhos com eles. Que dos 24, alguns escreveram o que viram. Quando você tem muito poder, pessoal, as pessoas aparecem na sua volta para executar aquilo que você manda elas fazerem. Porque elas dizem o seguinte: se eu não trabalhar para esse cara, eu vou trabalhar para aquele. E aquele é muito pior. Aí que eu volto a dizer, tudo é uma pirâmide. Toda empresa, a ciência egípcia veio fala, tudo é uma pirâmide, que eu digo o seguinte, a pirâmide é uma sustentação muito boa para negócios. Só que deixa eu te explicar. A pirâmide, por exemplo, do Ryan, vou dar real, que também seria. Não está errado você ter uma pirâmide de pessoas. Está errado quando as pessoas que estão no topo não são maiores que a base. Quando a base é mais forte, mais espiritualizada que o topo, isso não é uma pirâmide, isso é invertido. Agora eu vou dizer para vocês, quando vocês falam um cara que adora bater em pirâmide, se chama Flávio Augusto da Silva, o WhatsApp, eu já falei disso e vou repetir. A pirâmide dele é, todo professor fala mal dele porque ganha uma miséria, todo professor odeia dar aula, e ele está lá no topo, porque ele sabe fazer o quê? Marketing. E marketing dele é promessa. Sabe que Jesus falou para você não jurar? Não jureis. Eles prometem o quê? Que você vai aprender inglês em 6 meses, que você precisa de inglês para ser rico. Eles fazem falsas promessas. Quem acredita nas promessas dele, compra. A pirâmide verdadeira é quando o topo é verdadeiramente o topo. Não há nenhum erro na monarquia. O erro é quando o rei é ruim. Se o rei for ruim, o povo é ruim também. Porque um povo bom não vai ressoar com um rei ruim. E povo ruim não vai ressoar com um rei bom. É por isso que não adianta votar. Olha o povo, pessoal. Eu acordo de manhã, quando eu estou no Morumbi, e vejo patricinhas saindo da favela porque tá tendo baile funk todo dia, porque não tem mais balada. E por que? Mário, mas isso é preconceito? Não é preconceito, pessoal. Isso é para mostrar que até os ricos que roubam estão deixando seus filhos irem para a favela. E seus filhos são os seus juízes.
Eu só consegui juntar meus pais quando eu mesmo perdoei os dois. E aí veio uma ideia na minha cabeça. Não sei por que você ajuda a sua mãe. Porque a sua mãe tá te roubando. Porque minha mãe tinha piração de roubo. Sempre teve. Minha mãe teve piração, sabe por quê? Porque minha mãe roubava pizza quando era mais nova, quando ela conheceu meu pai. Quando ela conhecia meu pai, minha mãe roubava pizza, minha mãe vendia droga. Minha mãe sempre teve esse negócio do roubo. E quando ela ficou mais velha, ela ficou neurótica com ser roubada. É daí que eu vi que era por isso que ela botava 30 trancas na casa dela. Todo mundo que aparecia perto do terreno dela, ela vivia falando que estava roubando ela. Eu falei, peraí, ela bugou, minha mãe tá bugada. Mas da onde veio esse bug? Esse bug é só a representação daquilo que ela já carrega dentro dela, que ela pode ser roubada diante de tanta gente que ela já roubou. Só que no final, aquela pizza que ela roubava do motoboy, sei lá como é que meu pai era punk. Meu pai e minha mãe são duas pessoas muito boas que queriam ser ruins porque as pessoas na época eram tudo valentonas. Né? Meu pai quase morreu de tiro várias vezes porque ele comprava a briga dos outros, só que brigas erradas. Porque eu também compro briga dos outros. Eu comprei a briga de todos vocês para chegar em vocês. Mas eu compro brigas e faço da maneira correta. Meu pai comprava briga que não valia a pena, era cara que roubava a mulher do outro, era coisa de... É uma besteirada, aí meu pai quase morreu algumas vezes. Então assim, meu pai, eu falo, quando eu tava com meu pai, agora eu falei, nossa, agora eu entendi. Eu sou filho do pombo e filho da cobra, porque não é manso como um pombo, porque é o seguinte, meu pai é todo de brigar, mas na hora de brigar ele afina, ele fica com o cu na mão, eu percebo disso porque eu conheço meu pai, eu sou filho do meu pai. Meu pai é o pombo. Eu falei, pai, você tem o peito, você estufa o peito, fala que vai bater, mas eu te conheço. Você é o pombo, você fica com o cu na mão, porque você está com o cu na mão aqui onde minha mãe está morando. E a minha mãe é a cobra, não só porque ela comprou um terreno num lugar que chama Saco das Cobras, mas ela conseguiu sobreviver lá durante vários anos sozinha. E, cara, tem muita gente ruim do lado dela e ela conseguiu ficar bem. O que eu estou falando para vocês é que tudo isso são representações que eu pego na minha vida. Tá? O que eu falo é o seguinte, Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, porque com a medida que julgardes, vós será medido. E como que você quer tirar o argueiro do olho do seu pai ou da sua mãe se você não enxerga a trave que está no seu olho? Sabe como eu percebi isso, pessoal? Quando eu percebi que eu vivia tudo aquilo que eu julgava meus pais. Então, antigamente, eu me apaixonava pelas meninas que eram parecidas com a minha mãe. Eu era um cara que queria ser mais parecido com meu pai uma hora. Comecei a fazer tatuagem, comecei a entender essas coisas, entendeu? Então eu percebi o seguinte, se eu não parasse de julgar meu pai, eu seria vítima do meu próprio julgamento. Isso é lei, pessoal. Lei é lei, não dá para ir contra. Ah, Mário, você tem como provar? Pessoal, vá contra isso e você será a prova da própria lei, porque você vai viver isso na sua vida ciclicamente. Vocês estão me entendendo? Pessoal, a vida, o fato de estar escrito que Deus é justo é porque Deus é o matemático dos matemáticos. Não tem como roubar Deus. Se tivesse como roubar Deus, seria por alguém maior que o próprio Deus. E é possível existir alguém maior que Deus, pessoal? Isso é idolatria. Quando, por exemplo, olha, eu me separei há pouco tempo atrás e não fiquei mal como o Gustavo tá. Por quê? Porque eu não olhei para trás, igual fez a mulher de... não foi Ló? Ai, caramba. Foi a mulher de Ló que olhou para trás e virou sal. Isso é uma mensagem no judaísmo. Você não pode olhar para trás, você tem que olhar para frente, cara. Se você olhar para trás, você é idólatra. Primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama uma menininha, ou quando você tem uma tara por alguma modelinho, mais do que a próprio Deus, você é um idólatra. Idólatras sempre vão se ferrar, sempre vai ter a vibração baixa. Tá? O que vai ser legal de vocês fazerem o Mente do Rei é porque é o seguinte, os judeus dizem que Salomão foi o maior rei, e pessoal, tudo que os judeus de hoje dizem, os judeus, pessoal, vou falar a real para vocês do fundo do meu coração, eu acho que hoje a maior parte dos judeus nunca leu a Bíblia, nem com um rabino lá ensinando, porque eu não pude, eles não deixaram eu fazer. Mas nem os rabinos ensinando aqueles caras, eles entenderam, porque eles receberam tão fácil aquilo, e eu tive que buscar, não digo buscar de estudar. Pessoal, eu não sou um cara que estuda, as coisas vêm para mim. Eu atraio esse conhecimento. Hoje tem várias ferramentas. Tem o YouTube, tem o Google. Vocês podem usar a ferramenta que for. Vocês vão entrar em ressonância com o conteúdo, vocês vão ler. Paulo de Tarso falou, examinai a tudo e retenha o que é bom.
Eu já fui em casa de umbanda, eu já entrei já em candomblé, candomblé eu nunca entrei, mas eu conheço mais ou menos, não, já entrei sim. Candomblé eu já entrei, agora que eu lembrei, entrei numa favela no Capão Redondo, acho, inclusive. Mas, nossa, realmente eu era muito louco. Se eu te contar a história do meu irmão de santo, ele é meu irmão de vida, o Nelson. A história da vida dele, senão eu vou ficar triste por ele hoje, mas ele é um cara muito bom mesmo. Tem melhorado bastante também. Mas, galera, adultério gera adultério. Aí você fala, Mário, você não é adúltero porque você tem várias esposas? E eu digo, pessoal, eu fui adúltero por muitos anos. A única porta que pode limpar o adultério, pessoal, é a crença em Jesus Cristo. É você realmente falar o seguinte, eu fui adúltero, mas eu odeio adúltero agora, eu não sou mais. Me perdoa, eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo do fundo do coração. E não acha que falar isso de maneira vazia vai funcionar. Sempre vai vir uma outra voz e vai falar o seguinte, você se arrepende? Então prova para si mesmo. Porque, pessoal, Deus não precisa de prova para nós mesmos, mas nós, às vezes, precisamos de prova para nós mesmos para realmente acreditar. Vocês estão me entendendo? Então é o seguinte, pessoal, no final, esse jogo, pessoal, é você contra você mesmo. É tipo anime. Sabe aquele anime que tem tipo o lado negro seu? Aquele seu eu? O lado negro, pessoal, foi aquela pessoa que ficou na escola ouvindo um monte de merda, ficou na faculdade ouvindo um monte de merda. É o cérebro que vocês são hoje. Vocês precisam negar. Por que Jesus falou? Vocês precisam morrer para viver de novo. Quem vocês vão matar? A si mesmos, pessoal. Aquele eu que era o fracassado. Aquele eu que achava que ser bom é andar é rir no adultério. É ficar indo para a baladinha falar de prostituição. Não importa que vocês já fizeram isso, pessoal. Nínive era assim. Existiu uma cidade na Bíblia chamada Nínive. Eu vou ensinar sobre isso em algumas séries a mais, porque aí a gente fala do profeta Jonas, tá? É o profeta Jonas. Nínive, pessoal, era uma putaria só. E na Bíblia está escrito que no final dos tempos, os ninivitas irão se arrepender e vão eles mesmos entrar no reino dos céus, porque Jesus falou, as prostitutas, as meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós. Quando vocês pararem de agir como putas, vocês serão os escolhidos. Agora, vocês conseguem parar de agir como putas? Essa é a questão. A questão é somente essa. Como vocês podem potencializar o trabalho de vocês? Agora eu falo, por exemplo, para a Letícia. Se você já tem um conhecimento muito grande em algo, mas faz algo por uma finalidade vazia, isso vai te deixar vazia. Você pode mudar a finalidade, a mensagem. Pode continuar fazendo a mesma coisa, só que com outra mensagem, com outra finalidade. De repente a palavra de Deus, de repente alguma outra coisa. Tudo que vocês fizerem, vocês serão retribuídos de volta. No futuro, eu quero que vocês sejam tão ricos. Eu falo a verdade para vocês, porque é o que eu falo para as pessoas da minha volta. Essa é também a promessa do rei Salomão. A promessa não. O ensinamento que o rei Salomão deu quando era mais novo. Todos os rios voltam para o mar. E o mar nunca fica cheio, porque o mar atrai. É do mar, tem que voltar para o mar. Os rios que são parte do mar sempre vão voltar para o mar, pessoal. Cada coisa que vocês fizerem para os outros vai voltar para vocês. Agora, ai de vocês que aprendem o que eu sei e usam para fazer merda, Norton. Porque você perde a sua própria cabeça. Quando você perde a sua própria cabeça, não importa o quanto de dinheiro você já acumulou no banco. Você não vai conseguir usar ele para nada. Você nunca perdeu o dinheiro daquele cara. Aquele cara já sabia que ia perder dinheiro porque ele não sabe ganhar dinheiro. A única coisa que ele sabe fazer é aquilo que ele faz. Pegar um conteúdo dos outros ali e falar, é isso. Usar um gatilho que é o gatilho do milhão. Porque todos podem realmente ser milionários. Mas quem conseguirá ser com o que ele ensina? Porque para você se tornar milionário, não é uma fórmula dessas fórmulas que eles ensinam. Vocês precisam se tornar, para vocês se tornarem milionários de verdade. O milionário de verdade, pessoal, ele é um rei. Não é só milionário. Eu estou falando de bilionário. Até mais que isso. Ele praticamente, pessoal, fica sentado. Vocês vão entender isso na própria Bíblia, estudando os próprios reis.
Galera, Davi teve a ideia do templo. Só que Davi mandou matar Urias. Salomão ficava praticamente sentado. E ele que construiu o templo. E no final ele enlouqueceu também. Por quê? Mulher. Mulher, culturas, adultério. Vocês vão entender como um rei de verdade pensa. Não é porque a minha mulher pediu separação, e pediu separação usando as palavras certas, que é, eu não acredito mais no mesmo Deus que você. Eu acredito em outros deuses. Eu falei, tá bom. Agora eu entendi a mensagem. Agora eu entendi por que eu não estou conseguindo materializar tanta coisa mais. Porque dois viram um, pessoal. Então, a mesma coisa para o casamento serve para a sociedade de empresa. Se você fez sociedade com uma pessoa que estava mal, não tinha como você ganhar dinheiro. Você pode ler todos os livros do Primo Rico. Primo Rico, Me Poupe, o dono da XP, Benchimol, Struberger. Se eles só falarem do que eles fazem lá no dia a dia, essa não é a fórmula da riqueza. A fórmula da riqueza, pessoal, é o que tem no nosso coração. Ninguém tem coragem de falar o que eu falo, porque eu distribuo poder. Eu dou poder para as pessoas, eu desperto as pessoas. As pessoas nunca fariam isso, por quê? Quando você desperta a pessoa, você perde o controle. A idolatria gerada pelas mídias sociais dá controle. E quando você tem controle, é o que os governantes fazem. E quando o dono do controle é uma pessoa ruim, todos caem junto, Norton. Não porque ela é ruim, mas ela se tornou ruim. Digo que não é porque conheço a alma. Eu falo que eu conheço a alma. E como eu conheço a matemática, eu sei o que sucede. Se vocês aprenderem a matemática, e a matemática Deus ensinará a vocês. O que eu vou ensinar é como eu aprendi a matemática. Mas quem vai ensinar para vocês são vocês enxergando isso com seus próprios sentidos. Porque se vocês forem muletas de mim, não vai dar certo. Agora, no dia que vocês se tornarem grandes e falar, Mário, tosse seus 10% aqui, aí, bichão, vocês vão ver o porquê que as igrejas evangélicas funcionam. Eu vou estar ensinando a matemática, pessoal. Não é porque o pastor é bom ou ruim, mas como os pastores são um pouco melhor do que a merda que tem, é por isso que eles se tornam muito ricos. O Edir Macedo, pessoal, ele é o maior profeta do judaísmo que tem hoje, porque de cristianismo não ensina quase nada, cara. Se você ir no templo de Salomão, se você ir em qualquer coisa de Macedo, ele não está ensinando o cristianismo para as pessoas. Ele está ensinando o judaísmo para as pessoas. Mesmo assim, ele se torna rico. Eu mesmo só saí da macumba quando eu peguei um livro dele, que estava escrito assim, orixás, guias ou demônios, tá ligado? Orixás, santos, guias ou demônios. Aí eu peguei aquela porra daquele livro e falei, que filho da puta, meu, eu adoro esses santos aqui, eu ficava lá recebendo espírito, eu falava, esse cara é um filho da puta, eu fiquei com raiva daquele dia Macedo. Hoje eu falo o seguinte, o cara tá com câncer, né, vocês sabem, ele tá com câncer, ele não tem herdeiro, tá? O Edir Macedo não tem herdeiro, não sei se vocês sabem, ele tem filhos adotados lá, é uma parada muito louca. Ele acumulou muita riqueza, mas não vai sustentar a riqueza dele por ele mesmo. Eu sei de várias histórias, eu não vou contar aqui porque não é o curso. Isso no futuro vocês vão saber se vocês pesquisarem. Tá? Então, assim, pessoal, o Valdomiro Santiago eu também conheço, pessoal. Eu sei o que ele faz, eu sei como ele engana. Eu sei como ele não paga os templos que ele aluga. Eu sei como ele não paga os corretores que trabalham para ele quando ele encontrava. Eu sei disso porque esses caras vieram trabalhar para mim, pessoal. Tá me entendendo como a informação chega em mim, pessoal? Eu pego o que eles abandonam. O próprio Richard foi abandonado pela Betina, pô. A Betina, o Richard foi lá pobre e ele era o fotógrafo dela quando ela era pobre. Aí ela ficou rica, ela começou a falar que não era mais ele. Falei, nossa, eu não sou assim. Quando uma pessoa é boa e faz algo de bom para mim, eu geralmente sou grato. É claro que se aparece alguém melhor, a gente fica meio assim, mas eu sou um cara que consigo despertar o melhor das pessoas. Então, se eu pego uma pessoa que não está tão bem assim, como o próprio Gustavo. O Gustavo, quando veio na minha casa, ele queria trabalhar com bolsa de valor de qualquer jeito, qualquer jeito. Só que ele era tão idiota naquela época que eu fui meio grosso com ele. E eu sei que ele sabe que eu fui grosso com ele. Não fui meio grosso, Gustavo? Meio, tipo assim, meio, que pouca bosta, tá ligado? Que bosta. Mas mesmo assim você aprendeu a lição no final. E tá aqui hoje. Então, assim, pessoal, vocês precisam parar de confiar no que os homens dizem sobre o caminho. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a religião de vocês, que é aquilo que vocês falam, pensam, agem, como vocês agem, essa religião, pessoal, que é vocês, aquilo que vocês falam e não cumprem,
é a religião de vocês, é a mentira que vocês têm. Por exemplo, o Norton mesmo viu. No grupo dele, ele falou o seguinte num vídeo. Olha, eu não vou nunca mais fazer negócio com esse cara, não quero nunca mais ver esse cara na minha frente. Ele falou isso. Mas ele, na verdade, ele estava sendo controlado para fazer aquele vídeo. Por quê? Ele estava sentindo o quê? Dê a César o que é de César. Ele estava sentindo culpa por aquele momento. Quando o Ryan gravou aquele vídeo falando de mim, ele estava sentindo culpa. Tá? Mas a voz dele estava sendo. Ele estava brigando. Eu já percebi que ele está brigando internamente. Porque ele ganhou muito poder. E aí agora ele bugou. E aí ele falou: ah, nunca mais. Porque aquilo era ele falando. Para justificar o que ele estava fazendo. E no final, no dia seguinte, ele acabou sendo forçado a me chamar. Não só porque apareceu o Kid Bengala na minha frente, mas tudo deu a entender para ele de que esse era o chamado. E era o chamado. E quando Deus chama, não tem nada. Até o mal diz sim, sem saber o porquê está dizendo sim. Sabe por quê, pessoal? Até o mal está submisso ao bem. No final, os ladrões pegam algo de você, mas eles têm que te devolver. E sabe qual é uma das maldades do Rael? Eu falo para vocês todos, para vocês entenderem. Ele gosta de quem é ladrão. O mastermind dele no início atraiu bastante ladrão. E ele vive lá na favela, ele entende os ladrões. E eu também entendo os ladrões. Mas eu não quero ser o rei dos ladrões. Como, por exemplo, o rei da favela. Vocês preferem ser mendigos no céu ou reis no inferno? Eu prefiro ser mendigo no céu, pessoal. Eu sou um mendigo. Porque, pessoal, o inferno é muito ruim, pessoal. E dá para sentir o inferno aqui na terra, como também dá para sentir o inferno aqui no céu. Porque o inferno e o céu também são ondas. Pessoal, na Cabala, no estudo do judaísmo, a gente percebe, no estudo mais esotérico assim, a gente percebe que, estudando o judaísmo, a gente pode tirar algumas conclusões sobre dimensões do mundo. Se existem outras dimensões, pessoal, o judaísmo em si é muito louco, porque Deus é o verdadeiro louco. E nós somos loucos quando nós não acreditamos em Deus, mas acreditamos em coronavírus. Por que desde o início eu sabia que era falso, pessoal? Porque eu sei a fórmula da morte. Eu sei o que as pessoas precisam fazer para morrer. Isso eu sei mesmo, pessoal. Não existe essa morte por vírus do nada, como eles pregam na TV. Não existe isso, pessoal. Vocês estão vivos até hoje. Eles querem que vocês tomem essa porra dessa vacina. Eles querem que a frequência de vocês abaixem. Eles querem dominar vocês. Vocês são seres elétricos. Se eu ficar injetando ferro em você e ferro ruim, formol, ou alterar o código de DNA de vocês, pessoal, eu estou alterando a sua capacidade vibracional. As vacinas do passado eram mais burras. Fazem mal, mas fazem menos mal do que essas que vão vir agora. E eu digo isso por quê? Porque se até a tecnologia que eles têm, eu estou começando a ter acesso, e eu sei que o que eu tenho é muito pouco perto do que eles já têm, eu fico imaginando, o que os chineses já têm, então? Ou os russos? Ou até o pessoal de Londres. Pessoal, todos os reinos da Terra estão sendo comprados pelo comunismo, pessoal. O gigante do mar só pode ser a China. O gigante que emergiu do mar é a China, pessoal. Ela é o gigante que dominou todos os portos. Do Panamá, Brasil, Estados Unidos, a China está crescendo, pessoal. A China é o controle do homem, é o ateísmo puro. A China é a perseguição a Cristo. A perseguição também às outras religiões que têm abraâmicas. Porque, na verdade, pessoal, vou te dizer que até os muçulmanos são nossos irmãos. Os muçulmanos têm raiva dos judeus, porque Deus escolheu Isaac. Mas eles são nossos irmãos. O dia que os muçulmanos perdoarem, né, e entenderem também que existem falsos muçulmanos, assim como ter falsos judeus, e como tem muitos falsos cristãos. A falsidade faz parte desse mundo. Vocês não contam mentira como normal? No Pânico, quando eu fui, eles diziam que era normal. Eu fui como mendigo lá. E eles falavam, Mário, mas todo mundo mente. Como que eu vou confiar em Deus? Como é que eu ia explicar para eles em meia hora de programa? Sei lá. Galera,
Vocês têm o código de Deus no DNA de vocês. Vocês também são igual um computador, só que vocês, pessoal, estão usando o Windows. Eu quero que vocês usem, pessoal, o programa de Deus. E o programa de Deus, pessoal, pede uma coisa inicial para você acessar. A chave do programa de Deus, pessoal, é a fé em Deus. É vocês entregarem o coração de vocês para Deus. É parar de se preocupar. É vocês entenderem que agora vocês são reis. No futuro, não eu, mas de repente eu vou ensinar como faz o batismo verdadeiro. E eu vou ensinar umas coisas que, se vocês descobrirem, inclusive eu já falei algumas coisas naquela terceira live que sumiu, sobre as falsas traduções da Bíblia, só quem estava viu, Deus apagou aquilo, o meu computador desligou do nada. Então, pessoal, eu vou te falar que o Zoom, a gente entrou em contato com o Zoom, eles acharam lá um fragmento da live, porque a live caiu. Mas eu não vou pôr no ar, porque do jeito que aquilo caiu, daquela maneira, eu falei, aquilo vai ficar só para quem assistiu. Né? Quem viu, viu, quem não viu, não vê. Só que, pessoal, Deus, ele se manifesta na árvore que está atrás de mim. Ele se manifesta em tudo, pessoal. No seu quarto branco vazio, sem palavra. Pessoal, palavra, pedra, erva, tudo que Deus criou tem poder, pessoal. Vocês são seres elétricos. Vocês daqui a pouco vão precisar dormir para recarregar a bateria. Vocês têm um poder. E esse poder só vai ser desbloqueado totalmente quando vocês matarem o eu falso que vocês são. Quando vocês pararem de pensar pequeno. Quando vocês conseguirem desconectar da sua mente todo aquele lixo que eles cuspiram em nós. Sobre como a Terra é, sobre como os homens evoluíram. Isso é verdade, pessoal. Vocês podem falar, Mário, você é muito louco. Pessoal, eu sou louco, obrigar vocês a serem como eu. Mas aqueles que se tornarem parecidos comigo terão o mesmo poder que eu. O princípio da programação neurolinguística é o seguinte: se você entender como a pessoa funciona por dentro, você consegue representar aquele resultado. Só que a programação neurolinguística, ela tem uma falha. A falha da programação neurolinguística é que ela ignora o coração. Não adianta você ter o mesmo conhecimento que eu tenho se você não tiver meu coração. Eu sei várias falhas, pessoal. Todos vocês ficam mais ricos do meu lado. Eu quero criar um mastermind, eu quero criar uma coisa da hora. Só que para eu criar uma coisa da hora, pessoal, eu quero que vocês falem o seguinte: Mário, eu tenho esse projeto. Eu sinto que você tem que fazer parte dele. Como você acha que eu devo fazer? Na verdade, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que quando eles colocam vocês para correrem atrás do dinheiro, é o dinheiro que está correndo atrás de você. Agora, quando eu boto vocês para falarem o seguinte: olha para dentro de você. Você tem ódio do seu pai? Tem ódio da sua mãe? Você acredita que dá para roubar alguém? Se você acredita que dá para roubar alguém, você não acredita em Deus. Porque o próprio Deus mandou não roubar. Ah, Mário, mas se alguém me rouba, pessoal, olha para frente. Se alguém roubou meu celular, beleza, eu compro um melhor. Ah, roubou todo o meu dinheiro? Pessoal, dinheiro é atração. Mesmo que me roubem, eu sou um ser elétrico, pessoal. Podem me roubar por um tempo, se Deus me permitir. Não foi Jó fiel a Deus, mesmo na merda? Deus tirou tudo dele. Ele continuou fiel. O que aconteceu no final? Ele ganhou o dobro, mais do que ele perdeu. Agora, vocês perdem alguma coisa e ficam desesperados. Que fé em Deus é essa? Ou vocês dizem, eu não consigo fazer isso. Eu quero abrir um canal no YouTube. Mas quem vai me ouvir? Primeiro abre. Pessoal, eu comecei falando só porcaria para um povo que estava na porcaria, porque eu senti que era para ser ali. Eu falei, olha esses caras chorando por mulher, meu, que ridículo. Esses caras vão virar viados. Quando eu olhava os caras na minha casa, eu falei, esses caras vão virar viados. Não é possível, eu vou ajudar esses caras. Eles não viraram viados, muitos deles até enriqueceram já hoje. Então funcionou, porra. Existe cura gay. Porque os caras do pick-up, pessoal, quem fica muito falando de comer mulher, isso é uma história de Salomão, não sei se vocês sabem, mas na Bíblia está escrito que no final da vida dele, ele começou a ficar meio efeminado. Sabe o que é ficar meio efeminado? O sexo promíscuo leva a pessoa a querer experimentar coisas novas. Sabe a maior prova disso, meu amigo Norton? Você não estava lá comigo? Você não ouviu o que o Sex Canvas falou, que eu fiquei zoando ele o tempo todo? Você não estava lá naquela hora? Daquele negócio que ele gosta? Eu não vou falar aqui, mas você sabe. É matemática, Norton. Eu sou bom de matemática, porque Deus me deu esse dom. Só que se eu perder esse dom,
se eu começar a falar, olha, eu sou muito rico porque eu fiz tudo isso. E é mentira, pessoal. No passado eu fui assim, eu fiz todo o meu dinheiro na bolsa. Porque caiu um sistema na minha mão, que eu programei, mas caiu na minha mão. Porque os caras lá eram mais ruins que eu tinha mais fé. Eu fiquei rico muito rápido. E a maior prova disso é que o Gustavo conhece o Guto Ceravolo, ele conhece minha história inteira, porque ele era meu cliente. Hoje ele é referência naquilo que eu fazia. A maior referência hoje naquilo que eu fazia era um cara que operava comigo. Então o mercado não consegue se esquecer de mim. Porque até aqueles que estavam comigo estão no poder. Vocês vão ser a mesma coisa, pessoal. Vocês são uma parte da minha mensagem. E a minha mensagem nem sou eu. Eu sou só, na verdade, alguém que ganhou poder sobre vocês hoje. E eu quero libertar o poder de vocês. Mas eu quero ganhar junto com vocês. Porque não adianta eu libertar vocês e vocês ficarem com medo que eu liberte mais pessoas. Ou que vocês comecem a querer fazer o meu trabalho. Mansão Alfa em Cotia. Mansão Alfa em Morumbi. Mansão Alfa em Alphaville, porra. Já estava escrito, caralho. Se vocês me roubarem, vocês vão me pagar. Com os melhores frutos. É isso que está na Bíblia, pessoal. Não tem esforço. O meu esforço é só falar, pessoal. Depois que eu falo, já é. Isso é a fé. Para vocês chegarem nesse nível, vocês vão ter que limpar a mente de vocês. Para limpar a mente de vocês, eu vou dar um programa novo para vocês. O que eu estou fazendo com meus cursos são programas mentais. No início, o 30 dias com o Mário é para pessoa que tem muito problema com a família, pessoal. Eu já sei que é isso. É pessoas que têm problemas emocionais muito grandes, porque a pessoa vai ter que, ela está fragilizada para ouvir aquela mensagem. Uma pessoa que já não tem tanta fragilidade na família, vai ouvir aquilo e falar, isso tudo é muito básico. Isso tudo eu já sei. Aí ela vai falar, por isso que eu falei, é a primeira série. A constelação familiar é também uma representação da primeira série. Claro, eu não conheço a matemática da constelação familiar, eu conheço a minha matemática. Dentro da minha matemática, a família, que é o quarto mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, não só isso, Deus mesmo mandou, né, de certa forma, a gente amar o próximo, e a gente não ama nosso próprio irmão. Eu não ligo que meu irmão acredite nos deuses de Buda. Eu já tive um Buda tatuado também. Eu fiz sem saber por que eu fiz. Eu fiz o Buda porque eu sabia que Buda era o que mulher gostava. Eu falei, as mulheres gostam de cara Buda, eu vou botar Buda. Eu falei, eu fiz alguma idiotice por causa disso. Na verdade, eu fiz porque eu me sentia maior que Buda. Eu falo a verdade, eu me sentia maior que Buda. Hoje eu sei que eu sou. Só que é o seguinte, naquela época também foi pela questão da menininha. Eu sabia que era homem tatuado. Eu falava, pô, as meninas não me querem, porra. Eu me tatuei e começou a voar. Isso era o que eu acreditava na época, tá ligado? Eu era fraco, pessoal. Eu também passei por um processo, assim como o rei Davi passou. E vocês também vão passar por um processo, assim como eu estou passando, e assim como o rei Davi passou. Se você olhar para mim, como eu estava em 2016, com raiva, andando igual mendigo, porque eu estava vendo um monte de putaria, e não sabia como me expressar de outra maneira se não fosse com raiva, e você me olhar hoje, você vai falar, pô, é outra pessoa. E é isso que eu quero que as pessoas olhem para vocês e falem, caralho, meu, o Diego virou outra pessoa. O Diego era, porra, não botava muita fé nele, cara. Caralho, bicho é bravo, meu. Aí até as pessoas, pessoal, elas não escutam só a palavra em si. As pessoas querem ver o exemplo. Nós somos o exemplo das nossas palavras. As pessoas veem quem vocês são quando olham para sua cara, pessoal. Essa é a verdade. Pessoal, eu vou dizer, cada aspecto do seu rosto, cada aspecto do seu pé, cada aspecto da sua mão, dizem sobre você. Mário, isso é bruxaria, isso é feitiçaria? Pessoal, isso é o judaísmo na essência, pessoal. Toda bruxaria é nada mais... Pessoal, Deus é o grande bruxo. Vocês querem saber? Deus é o grande bruxo, o pai de todos os bruxos. Acontece o seguinte, a bruxaria é você usar um dom de Deus para algo que Deus não aprova. Deus não aprova que nós conversemos com espíritos. Mas Deus nos deu a mediunidade. Ou seja, Deus nos deu poder para que a gente controle o poder. As pessoas descobrem o poder e usam o poder para fazer merda. Fazer amarração, ou segurar aquela pessoa a mim, ou fazer maldade.
no final tudo volta para elas mesmas. E é por isso que eles são pobres. Porque eles são mágicos, e eles sabem que eles sabem magia, porque eles veem na própria vida. Quanto mais baixa a vibração, mais alta é a magia negra. Onde você vê isso? Nas favelas. Pessoal, eu já subi desse morro igual eu já... Na verdade não foi igual, mas vou dizer que já foi bastante. Entendeu? Já fui para lugares bem obscuros. E eu já cheguei a achar que aqueles lugares eram até bons, no tempo que eu vivia na putaria. Falei, até que aqui é mais legal do que onde eu vivo. Aqui o povo é quente, todo mundo come todo mundo. Só que quando você se sente vazio, e quando você se afunda cada vez mais, você vê que aquilo é uma merda, é uma areia movediça, você está indo pro buraco, você está perdendo sua alma. Tudo começa a ficar difícil. O dinheiro começa a não vir. Aí você que era uma criança e recebia tudo do seu pai de graça, começa a viver uma vida infernal. Isso buga vocês, pessoal. Isso buga. Isso acaba com vocês por dentro. No final, o que eu quero que vocês façam é meditem. Olhem para si mesmos e olhem no dia a dia de vocês. Cada dia da vida de vocês, pessoal, é uma lição a ser vencida. Quando Jesus falou, eu venci esse mundo, não é porque ele venceu uma vez. Ele venceu na morte, pessoal. Vocês têm que vencer todo dia e vencer na morte. Porque se vocês vencerem todo dia e perderem na morte, pessoal, vocês não venceram. É por isso que eu sei que eu tô fudido. Mas só lá no final. Porque até que as pessoas reconheçam o que eu tô fazendo, vai demorar um tempo. Sabe por quê? Porque graças a Deus, Deus mandou eu andar com blusão, Deus mandou andar igual mendigo, Deus mandou eu ficar com raiva. Eu fiz o que Deus mandou para mim, pessoal. Seja no inferno ou no céu, pessoal. E vocês devem fazer o mesmo. Façam a partir de agora o que Deus manda para vocês. Perguntem, Deus, é isso? Pessoal, a palavra Deus, tá? Já tem poder. Deus tem 72 nomes no judaísmo. Eu vou fazer um aplicativo onde eu vou ensinar esses 72 nomes e eu vou falar, eu mesmo, vai ser a minha voz. Foi o aplicativo que eu comprei do Sex Canvas, que ele já tinha feito, só que estava com uma voz nada a ver, estava mal feito, eu vou fazer melhor. Eu paguei, ele falou, Mário, esse aplicativo não vale nada. Eu falei, quanto você quer por isso? Ele falou, esse aplicativo não vale nada, eu fiz em um dia, você consegue fazer em um dia. Eu falei, só 10 mil, você quer 10 mil nisso aqui? Ele falou, não acredito que você vai comprar esse negócio, porque esse é o único aplicativo. Eu falei, me dá esse aplicativo, mas tira ele online, deixa ele para mim, que eu vou mexer nele. E eu vou cobrar, óbvio, porque para ele dinheiro é mal, né? O meu amigo Diamond tem muito o que aprender ainda, viu, Norton? Mas ele pelo menos está mais aberto que muitos caras ali, mesmo ele sendo judeu e de certa forma ateísta, que você sabe que ele era meio ateísta. Ele fala, só acredito na ciência. O homem foi para macaco, o homem é um macaco. Mas eu falo isso, pessoal, para dar exemplos. Eu não falo isso para maldade, eu não sou maior que meu primo. Não, eu quero que meu primo vire meu irmão. Mas como que meu primo vai virar meu irmão se ele não compreende o que eu estou falando? Os irmãos, pessoal, eles acreditam no mesmo pai. Deus é pai. Deus, pessoal, é uma palavra muito forte. Quando vocês usam ela constantemente, a Bíblia aparece vários, o nome eu sou, né? Um dos nomes de Deus. Aparece muitas vezes. Sabe quem odeia Deus? As pessoas ruins. As pessoas ruins não podem ouvir falar o nome de Deus. Se vocês podem ouvir falar o nome de Deus e vocês aceitam no coração de vocês, comecem a pedir para essa frequência. Deus, às vezes, na verdade, não. Deus sempre dá a resposta, mas você, às vezes, não consegue captar ela. Depende da sua vibração. Ganhem todos os dias da vida de vocês. Todos os dias perguntem-se, você tratou mal aquela pessoa, por quê? Eu, Norton, quando eu faço essas coisas que eu faço, eu medito 10 vezes mais. Para entender, Deus, eu estou fazendo isso por mim ou por você? Porque se eu estiver fazendo por mim, eu não quero. Eu não ligo que as pessoas façam o que elas fazem. Mas se eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso, porque foi algo que eu criei, faz parte também do meu DNA, tem o meu DNA naquilo, que é o DNA também dele, então eu preciso brecar. Não com maldade, não para ficar toda hora, mas eu preciso brecar. Porque se não for assim, a pessoa nunca mais se encontra, porque ela acha que encontrou o caminho, mas na verdade ela não encontrou o caminho, ela está cavando um buraco mais fundo. E se a pessoa ir muito mais fundo do que ela conseguir
suportar para depois subir, ela morre, cara. O pecado é que mata, pessoal. Quem mata a gente é o pecado, pessoal. Sem pecado não tem morte. No livro do Apocalipse, no fim, pessoal, diz que terão pessoas que não provarão a morte. Podem ser vocês. Eu creio. Se vocês conseguirem seguir o caminho de Cristo até o fim, vocês não morrerão. Tá bom, pessoal? É isso que eu acredito. É bem louco, cara. Mas você fala, Mário, se dentro do coração de você, se dentro do seu coração você falar, cara, é possível que isso seja real, aí já não é eu que estou fazendo a sua cabeça, mas você mesmo está admitindo que tem algo dentro de você que fala, caramba, é real. Eu sinto que eu não vou morrer. Porque, na verdade, pessoal, a morte é só do corpo. O espírito não morre. É por isso que a gente tem esse sentimento de eterno. Isso é o estudo do judaísmo. Os judeus acreditam que são eternos. E muitos deles serão. Mas não enquanto negarem Jesus. Porque Jesus é a porta de entrada para os judeus. E nós somos os judeus. Porque, pessoal, digo para vocês que mesmo minha mãe, que tem sobrenome de Brauna, também é judia. Quem tem sobrenome de Oliveira, também é judia. Pessoal, o judaísmo se difundiu, todos vocês podem ser judeus. E sabe quem me prova isso? Porque a minha palavra só cresce em quem é judeu de verdade. Eu sei disso porque eu já percebi isso. Não foi desde o início. Eu comecei com blues, e não estou nem falando que o judeu não... Olha, pessoal, o blusão talvez seja muito melhor do que ele é, mas ele se acostumou a ganhar dinheiro com o ódio das pessoas, fazendo aquelas merdas dele. E ele acredita que aquilo, o cérebro dele está bloqueando ele. Mas eu sei reconhecer espíritos, pessoal. Eu consigo ver no olho das pessoas quem é bom e quem é ruim. E, na verdade, quem ensinou isso foi Jesus. Jesus falou, o olho é a luz do mundo. Quando o olho é mau, o corpo inteiro é mau. Mas quando o olho é bom, tudo é bom. Tem pessoas que têm olhos bons, mas como a cabeça está muito fodida, das merdas que fizeram, das escolhas erradas, aí a pessoa tem um caminho para aprender, um processo. E o processo, pessoal, é bem quente, é infernal. A Terra, pessoal, é o grande teste de vocês. A gente está no meio termo ali, entre céu e inferno. A religião de vocês, aquilo que vocês fazem, vai ser a resposta para onde vocês vão ir. E sabe, pessoal, como não dá para roubar? Porque no final dessa vida, vocês vão ter um número de frequência. Cada um de vocês é uma frequência. Cada um de vocês é um número. Se vocês forem do alto, vocês vão para o alto. Não tem como alguém de baixo ir para o alto. A maior raiva das pessoas de baixo é talvez saberem e verem as pessoas lá no alto, só que elas vão estar no céu. Já eles vão estar queimando no inferno. Se vocês puderem compreender isso nessa primeira série, o restante que vem vai ser mais fácil de vocês engolirem. Tá? Porque, pessoal, eu estou trabalhando num nível de loucura baixo ainda. Se vocês olham para mim e falam, Mário, você é louco, vocês ainda não viram como eu sou louco. Vocês não viram mesmo, pessoal. Garanto para vocês que vocês não sabem como eu sou louco, pessoal. E nem as pessoas que ficam do meu lado conseguem enxergar o quão louco eu sou. Isso, pessoal, não é só poder meu. Tem pessoas que têm esse poder também. Tem pessoas ruins hoje com esse poder. Alguns judeus, inclusive. E é por isso que eles dominam o dinheiro no mundo. Perguntas, E pessoal? como que eles adquiriram esse poder? Está na Torá. É a lei de Deus. Mas mesmo sendo ruim, eles conseguiram adquirir? Porque vocês são piores. Não é você o cara que gosta de putaria, que quer ser aprovado por todo mundo? Por vocês estarem piores, eles têm esse poder. Agora, quando vocês tiverem o poder que eles têm, junto com a palavra de Cristo, vocês serão a maldição deles. A maldição dos judeus são os cristãos. Somos nós. Os verdadeiros judeus espirituais. Os que são chamados de escolhidos. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante.
Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.